A unção tem processo. Ah, mas eu tenho unção. Unção remete a algo que, quando Jesus foi sendo moído lá no Getsemane, pelas suas emoções, pelo peso do pecado que pairava sobre ele, a Bíblia diz que Getsemane era um lugar de moer azeitonas. E o processo do azeite era pelo processo do esmagamento pela roda girando. Você que tem um óleo em casa, o azeite, igual eles eram espanhol, entenda uma coisa: isso é tão bom você ver o azeite amarelinho, mas você não sabe o processo. A Bíblia diz que é um dos sacrifícios de Deus aceito lá no Antigo Testamento. A Bíblia diz que era sal, flor de farinha e azeite. 3 litros e meio de litro de óleo, 5,5 kg de farinha e mais o sal, porque o sal ele dá sabor para as coisas. Ele não aparece, mas se não aparecer também não tem valor. A farinha era o oferecimento daquilo que é moído, e o azeite também fala do processo. Por isso que eu não acredito, irmão, chegou ontem, amanhã não. Tem processo para ter azeite, a vez que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Aleluia, já volto ao contexto, já quebrei na questão do óleo. Irmão, o mais rico tem óleo em casa, mas o mais pobre pode acabar tudo. Mas se você for procurar na despensa do mais pobre, você vai encontrar o azeite também. Aleluia. Então entenda que rico e pobre precisa da unção de Deus, mas a unção tem um preço caro. Aleluia. Pastor, a coisa está difícil para ter unção, é verdade, e vai ficar cada vez mais difícil, mas é o pouco que você tem que vai gerar um milagre. E unção, glória. Quem tem a unção não anda mostrando para ninguém. O profeta teve dificuldade de descobrir que a mulher tinha azeite em casa. Se tu tem em casa, eles têm um pouco de. Tinha, pouco, mas tinha. E a multiplicação aconteceu como? No meio do povo? Não. Foi escondido. A unção de Deus é segredo só entre os seus e a terra, e aquele que entra no quarto para orar. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, e o Pai que está no céu, que vê e oculto, ouvirá e responderá. Daniel 2:20 diz assim: Deus conhece o que está em trevas, com ele mora a luz, e não há nada oculto que ele não saiba. A Bíblia também diz, Jó 20:22, que aquele que tem a presença de Deus na sua vida, até o inimigo quer ter paz com ele. Então entenda que até quem não gosta da gente, quando a gente tem presença, ele quer ficar perto, porque se tornamos amigos de Deus. E a Bíblia diz que quando ele recebe a unção, é interessante, irmão, que a unção de Deus aflorou os sentimentos dos irmãos dele. Porque quando ele vai para a guerra, quando a unção de Deus, entenda uma coisa, que lá na antiguidade o Espírito vinha, usava o rei, o sacerdote e o profeta. Era a oportunidade única. Davi recebe. E quando ele recebe o Espírito do Senhor, que se apartou de Saul, veio um espírito maligno e começou a se apoderar, tomar posse de Saul. Mas o Espírito do Senhor, que havia se retirado de Saul, se apodera de Davi. A palavra apoderar-se aqui tem um contexto profundo. É aquilo que nós ouvimos alguém dizer, que quem é escolhido não tem escolha. Quando a unção de Deus caiu na vida de Davi, ele foi a ser chamado para fazer aquilo que Deus queria, pensar do jeito que Deus pensava, andar do jeito que Deus queria que ele andasse. Então entenda uma coisa, que a unção não é aquilo que muita gente fala por aí, não. Primeira coisa que a unção fez Davi voltar para o mesmo lugar. Davi tinha família, Davi tinha endereço. Por mais que a família não gostava, os irmãos tinham ciúme, mas ele tinha família. Tem gente que se perguntar para ele, onde tu vem, que terra que tu é, ele não sei, nem o diabo sabe onde é. Não é, pastor, está a Bíblia. A Bíblia diz que os filhos de servos gostaram de ver Paulo expulsando demônio. Então vamos expulsar os capetas por aí. E a Bíblia diz que um só espírito maligno pegou eles e moeu eles.
E ele, antes de ele surrar eles, ele perguntou: de que terra vocês são? Quem que vocês são? Eles disseram: nós estamos. Ele disse: por que vocês estão pregando? Vocês estão pregando porque Paulo prega, chama bonito. Ele disse: Jesus nós sabemos quem é, Paulo também sabemos, mas vocês quem sois? Nem de inferno conhecia eles e pensavam que tinha a presença de Deus. Crente que tem unção é mais ou menos como o sinal aqui, os sinais de trânsito aqui de Ponta Porã. O vermelho tem que ficar lá no inferno quando ele se levanta, e o verde se abre no céu, porque ele é conhecido tanto no céu quanto no inferno. Oh glória! Quem quer receber essa presença? Oh, para ser temido no inferno e respeitado lá na glória. Temido no inferno, irmãos. Aleluia. Davi passou a ser temor em Israel por causa da presença, e essa presença é tão extraordinária que a unção não isentou Davi passar problema. Glória. Porque o primeiro problema começa com um homem a qual deveria ser guia da nação, desorientado por um processo maligno. Então entenda que Deus te chamou. Se Deus nos chamou, estou falando de capacidade ministerial, não de salvação. Se Deus te chamou para você fazer algo, a gente não gosta de problema. Esse problema está no meio do ser humano, e problema foi chamado. Se nós somos chamados para resolver problema. Então problema você vai ter, mais cedo ou mais tarde, maior e menor intensidade você vai ter. A diferença é que a unção vai te capacitar por coisas que você não imaginava que você suportaria. Às vezes a gente ouve história por ele e diz: ah, se fosse comigo é diferente. É nada. Se a unção de Deus, quando a gente começa a passar, depois que passa, a gente diz: como que eu suportei? Não foi você, é a presença que te deu graça. Aí você diz: como que, aleluia. Então entenda uma coisa, que a unção de Deus, primeiro ato que Davi recebe é pela presença de Deus, e a unção desceu para ele chamar a nação para perto de Deus.